E como que foi a sua chegada na China? Você disse, né? Você teve um suporte do teu pai. Isso com certeza facilita muito a gente chegar num país diferente, seja um familiar ou um amigo. A gente tendo essas pessoas, isso ajuda muito. Geralmente quem se muda para outro país ou conhece algum amigo ali, ou tem algum familiar, ou foi uma realocação por empresa, né? Nos casos que você se muda para um país sem conhecer ninguém, é ainda mais difícil. Então, como que foi a adaptação na China? O primeiro ano que seu primeiro mês na China, quais, quais foram suas maiores dificuldades em relação à adaptação? Olha, eu estava muito deslumbrada, assim, na época. Eu estava gostando muito da experiência. Então, para te falar a verdade, as maiores dificuldades que eu enfrentei foram anos depois, na questão mais de saudade da família. Vai chegando um ponto que a gente começa a se questionar também, a mudar assim, as metas de vida, e a gente começa a se questionar se a gente está no lugar certo. Mas a China em si, eu não sofri muito para adaptação, até porque geralmente as pessoas sofrem ou pelo choque cultural, e foi algo que para mim sim foi muito grande, mas é algo que é algo que eu fui trabalhando ao longo dos anos. A gente meio que vai se trabalhando, vai aceitando. E a questão da comida, que para mim não era tão problemático, porque eu também gostava da comida. Então não foi nesses quesitos assim, não foi tão sofrido o processo de adaptação. No primeiro ano, nos primeiros 2 anos, eu acompanhava meu pai na clínica. Ele trabalhava só enquanto dontia. Ele morou na China por 9 anos. Então ele morou mais tempo do que eu. Então, nesses primeiros 2 anos eu acompanhava ele, o que era bem legal, assim, né? Tava com meu pai, que era algo que era familiar. Eu não me sentia sozinha nesse, assim, de família, né? Porque muitas vezes a gente sente falta da família. Então, como eu tinha meu pai, então era algo, assim, tranquilo de lidar. Então, nos primeiros 2 anos eu fazia estágio com ele, e durante esse tempo eu fiz aulas de mandarim por alguns meses, mas não posso dizer que eu falo fluente, eu me viro bem, assim, no dia a dia, no básico, vou no supermercado, vou no restaurante. Eu conseguia entender o que as pessoas conversavam ao meu redor, mas demorou um tempo para chegar nesse processo de entendimento. É algo demorou assim para chegar. Mas nesses primeiros 2 anos foi uma adaptação assim tranquila, foi gostoso. Eu viajei bastante também. Durante esses 2 anos eu não trabalhei realmente na área, né? Eu fazia estágio, auxiliava, mas não era algo constante. Eu não ia todos os dias, porque eu também dividi o tempo para aprender a língua, para viajar, para ir me adaptando, conhecer pessoas. Aí depois de 2 anos, aí eu comecei a sentir a necessidade de começar a trabalhar. Inicialmente, eu tentei ir na clínica do meu pai, só que na época eles estavam procurando profissionais, dentistas, com especialidade, que era algo que eu não tenho. Na China, na área de odontologia, algo que eu recomendo muito, que às vezes os dentistas perguntam, vai com uma especialidade. Porque como clínico geral, você não tem assim, um diferencial para oferecer. E eles procuram mão de obra muito qualificada nessa área. Então, para mim, para trabalhar na clínica que meu pai trabalhava, então não foi fácil. Mesmo meu pai estando lá, mesmo ele falando pessoalmente com os donos, as portas não estavam facilmente abertas para mim. Inicialmente eles falavam, você precisa pelo menos falar a língua e tal. Mas eu percebi que não era questão de língua, era mais a questão de eu não ter especialidade mesmo. Aí eu pensei, então eu preciso achar alguma clínica que o meu perfil se encaixe. Aí eu fiz um currículo, eu pedi para
a tradutora do meu pai. Ela é chinesa, mas ela falava português. Fala, né? Português. Então, eu fiquei muito amiga dela e ela fez um currículo para mim num site que chama 51 Job, que é o site que aí na China, que é super usado, e para odontologia, para arrumar de emprego. Eu fiz esse perfil, foi bem rápido, assim, por várias clínicas já me procurando, me mandando mensagem, interessado, fiz algumas entrevistas e acabei, assim, conseguindo a primeira clínica que eu trabalhei por quase 3 anos. Aí, depois disso, eu trabalhei nessa clínica por esse tempo, aí foi chegando um ponto que aí eu senti necessidade de, preciso mudar, experimentar outras clínicas, aí eu fui mudando de clínicas. Aí eu passei por algumas, trabalhei em uma outra cidade também, todas assim, quando eles me contratavam, o meu diferencial era falar inglês. Então, eram clínicas que elas tinham o foco de trazer clientes estrangeiros. Então, sempre que me contratavam, eram com essa intenção quase assim de garota propaganda, sabe? Uma coisa assim também de valorizar a clínica, porque na China é muito comum, assim, o internacional valoriza bastante, né, o valor. E nas clínicas odontológicas, quando tem um estrangeiro, alguém que fale, que tem um atendimento assim especializado na língua inglesa, é algo assim, é bem valorizado. Então, sempre me procuravam pela essa questão, o diferencial de ser a língua inglesa. E foi bem legal, assim, gostei bastante da experiência.